Então, pessoas, vamos a mais um tutorial de correção. Eu estou aqui com uma redação para concurso público, produzida com foco em nível médio, é um concurso de nível médio, e eu estou dizendo isso porque isso determina principalmente a natureza dos temas. Você deve saber que concursos de nível médio geralmente envolvem temas de atualidades, não é? Não são temas específicos da área de atuação do concurso, são temas que envolvem demandas vastas. Vai de cobranças a respeito, sei lá, de clima até pautas minoritárias, enfim, não existe uma pré-determinação. Essa redação que eu estou aqui para análise do meu aluno é sobre a defesa dos direitos dos animais e o combate ao especismo tradicional na sociedade brasileira. Para você que é novo no assunto, a questão dos direitos dos animais é uma das pautas minoritárias mais importantes dessa época, principalmente porque ganha novas pautas legais, novos projetos de lei, que determinam inclusive o nível de criminalização diante dos maus-tratos, não é? E esse especismo é também um braço dessa nova legislação, já que ela se refere, na verdade, a algumas espécies em específico, não a todas. Então, é um crime gravíssimo maltratar cachorros, gatos, mas não é um crime muito grave você comer vacas, porcos ou aves, ou seja lá o que for, né? Afinal, os churrascos não estão proibidos. Então, é sobre isso que essa redação vai se desdobrar, né? Vamos lá. Redação de concurso geralmente tem título. Veja a simplicidade com que meu aluno colocou. O título dele é Direitos dos Animais. Não tinha como ser mais óbvio. Tinha como ser mais simples. É vantajosa essa simplicidade, essa obviedade? Sem dúvida. O título para o concurso que o exige é avaliado mesmo só em relação à sua presença, não à sua criatividade ou construção. Então basta que você ponha. É só a primeira letra da primeira palavra do título, que é maiúscula, e as demais todas minúsculas, sem pontuação. Como não existe verbo dentro desse título, não tem pontuação aqui. Corretíssimo, certíssimo, já ganhou o pontinho que era necessário a respeito. Vamos dar uma olhada na evolução? Então, vejamos. A cada dia, mais pessoas optam por possuir um animal de estimação dentro de suas residências, mesmo que muitas dessas pessoas não consigam dar a atenção necessária a esse animal. Nem mesmo, nem não aceita e, viu? Nem já inclui o e. Nem significa e não. Então, nunca vem o e antes de nem. Então, muitas das pessoas não consigam dar a atenção necessária a esse animal, nem mesmo cuidados essenciais como alimentação. Por isso é importante a defesa dos direitos dos animais e também combater o especismo tradicional. Vamos lá, estou vendo aqui dois defeitinhos mais graves na construção desta introdução. Primeiro defeitinho, houve um recorte muito específico para animais de estimação nessa introdução, você percebeu? E o tema não é sobre animais de estimação, o tema é sobre a defesa dos direitos dos animais. Se o tema é amplo e você é específico, ou o contrário, o tema é específico e você faz uma abordagem ampla, ferrou, já deu errado, já não funcionou. Então tome cuidado, você não pode trazer uma situação específica, principalmente na introdução, se o seu tema não traz esse nível de especificidade. O recorte do tema não trouxe nada sobre animais de estimação. Por que a ênfase é dada a isso? Isso, nesse caso, já é considerado, infelizmente, tangenciamento. E um tangenciamento, meu senhor, já leva embora mais de 1/3 da sua nota. A maioria dos concursos considera isso um problema grave, quase zero. Então tome muito cuidado. Se o tema é amplo, seja amplo. Se o tema é específico, seja específico. Outro detalhe que me preocupou. Não existe nenhum contexto nessa introdução. Nenhuma matriz de referência contextual. É importante que venha, olha,
Nós sabemos a carga de concorrência dessas provas, nós sabemos que não há vagas para todos, não é mesmo? E que você precisa da melhor nota possível. Então você não pode se dar o luxo de construir parágrafos sem bagagem. Então é preciso que venha alguma bagagem a respeito desse assunto. Uma matriz legal, histórica, sociológica, filosófica, citação a um filme, a um livro ou a qualquer questão. Você, por exemplo, me ouviu dizer na introdução a esse tutorial que esse tema se torna importante nesse momento em função de novos dispositivos legais que criminalizam maus tratos a determinadas espécies animais. Olha, isso já é um contexto fabuloso. Mencione aqui que o problema ganha relevo na sociedade brasileira a partir de novos dispositivos legais, ou da contradição constitucional entre, no caso, haver uma proteção legal, mas não haver grandes instrumentos reais para que esses animais sejam protegidos. Qualquer contexto vale, mas não me deixe um parágrafo sem contexto. Já comentei, inclusive, você já deve ter visto aula minha a respeito disso, eu espero, de contextos-chave para qualquer texto, para qualquer introdução de texto. Tem aqui uns 4, 5 contextos que servem para tudo? Tem. Você precisa gravar pelo menos um para você não deixar um parágrafo pobre desse jeito. O parágrafo foi construído, na verdade, com base numa argumentação de senso comum. Ou seja, a pessoa tem lá o totozinho e o totó fica abandonado em casa. E o totó não tem cuidado, tadinho, o totó vai morrer de abandono. É muito bestinha para uma redação que vai definir sua vida, né? Então nós precisamos de fortalecer a argumentação com algum contexto. Eu citei aqui cinema, série, porque você pode se valer disso também, caso você conheça. Eu não sei de que natureza é a sua bagagem de conhecimento, você pode se valer disso. Eu sempre espero que haja uma referência histórica ou legal, que são as melhores para essas contextualizações. Então, não deixa essa pobreza não, por favor, né? Senão você vai ter problemas graves. Tudo bem? Para além disso, veja que os tópicos não foram inovadores. Os tópicos foram só repetições do próprio tema. Por isso é importante a defesa dos direitos dos animais, ou seja, o tema é defesa dos direitos dos animais, e combater o especismo tradicional. O tema é combater o especismo tradicional. Tópico não é para isso não. Tópico é o que você vai desenvolver, causas, consequências, áreas afins, correlatas, uma discussão mais ampla a respeito do assunto, ou algum recorte específico a respeito do tema, algo que já parta do seu senso comum, ou uma área que você tenha visto ali nos textos de apoio, que você quer desenvolver, mas não é só uma cópia. Você pode trazer o tema na abertura, nas primeiras linhas, para contextualizar e desenvolver, ok? Mas você não deve usá-lo para topicalizar. O tópico é algo seu. Então a gente vai discutir, sei lá, tradição econômica vinculada aos direitos dos animais, nós vamos vincular a cultura, nós podemos falar sobre uso de animais em laboratório, nós podemos falar sobre o que mais? Sobre o que você quiser, mas defina tópicos que sejam sobre o tema, mais específicos, não só a cópia do recorte, tá bom? Vamos ver esse desenvolvimento? Então a introdução não me agradou muito, não estou feliz. Faltou o contexto, faltou falar especificamente sobre o tema sem tangenciamentos e faltou topicalizar com qualidade. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, muitos animais são maltratados ou abandonados para morrer e ninguém procura meios para empregar a defesa dos direitos desses animais. Já temos um erro grave. Ninguém, todos, sempre, nunca, jamais. Não escreva esse tipo de palavra. Generalizações não passarão. Você não pode generalizar nenhuma ideia que você traga no seu texto. Então você pode dizer que raramente se procuram meios. São raras as pessoas que procuram meios. São raros os grupos, poucas pessoas, mas ninguém não.
Você está descartando aqui, por exemplo, todos os grupos de proteção aos animais, as ONGs, enfim. E aí, como é que fica? Generalizações afundam a sua argumentação. Bom, e isso não é o tópico, né? O tópico que você tinha colocado era defesa dos direitos dos animais. E eu estou vendo aqui sobre negligência. O seu tópico é negligência. Então, porque você cita aqui em cima, na introdução, aquilo que você vai desenvolver, sabe? Então ficaria, por isso é importante discutir a negligência aos direitos dos animais, que é o assunto que está aqui embaixo, tá bom? Então nesse final de introdução, você menciona quais são os assuntos que você pretende levar aos 2 parágrafos de desenvolvimento. Já falhou um pouco a coesão aqui. Bom, como foi mostrado em matéria do Jornal Nacional, pessoas abandonando animais em rodovias por falta de espaço em suas casas ou apenas por não querer mais eles. Essa frase está incompleta, né? Vamos trocar esse abandonando por abandonam. Como foi mostrado em matéria do Jornal Nacional, pessoas abandonam. Verbos no presente, reforçam a argumentação, viu? Pessoas abandonam animais em rodovias por falta de espaço em suas casas ou apenas por não quererem, por não os quererem, né? A gente não usa eles como objeto, não. Por não os quererem mais, ponto. Fechou uma ideia, outra, né? Outro caso são os carroceiros que deixam seus cavalos o dia todo amarrados, sem água e comida. Mais de um exemplo no parágrafo, desnecessário. Um exemplo só. Olha, um parágrafo bom de redação não envolve mais do que um aspecto de cada. Vamos lá relembrar a estrutura do desenvolvimento do texto? Então, o desenvolvimento é aberto com tópico frasal. Sabe aquela frasezinha no início que diz qual é o debate que o parágrafo vai desenvolver? Essa frase mesma que ele coloca aqui, olha. Muitos animais são maltratados, né? Então, é o assunto que vai ser discutido. Logo depois disso, uma referência. Obrigatória nos concursos? Não. Vantajosa? Demais. Você quer passar, não quer? Então, te aconselho a ter. Referências. De que natureza essa referência? Da que você quiser. Você pode trazer uma referência de cinema, da literatura, da sociologia, da filosofia, da história, legislação, de qualquer área que você quiser. Mas traga referência sobre o assunto. Você tem que mostrar que você conhece. Depois, um exemplo. Você está vendo que eu estou colocando as coisas no singular? Uma referência, um exemplo sobre a situação que você está discutindo. E depois, uma consequência disso que você está discutindo, um de cada, uma frase para cada. Não precisa acumular. Não é quantidade que vai fazer seu texto ter nota alta, é qualidade. Não adianta você citar trocentos exemplos e ficar tudo pobre. Mencione um só, com qualidade. E aí, por favor, traga referencial. Você precisa deles. E é para isso que eu te produzo aulas de mais de 1 hora sobre cada assunto, para que você tenha referências para colocar no seu texto. Porque não adianta falar que você não sabe, porque só se você não tiver assistido a aula. Então, né, senhora preguiça, assista a aula, anote as referências, transcreva para o texto. Só assim você tem capacidade realmente de fixar as bases que a gente discute, né? Porque se a senhora está esperando o Chico Xavier incorporar na senhora, trazendo uma alma do além que saiba sobre o tema para você escrever com qualidade, sinto dizer que o concurso não é para você. Então, trate de usar as referências da aula dentro do texto. Quanto mais vezes você usar essas referências ditas em aula, repetidas vezes até enjoar o nome da criatura que você está escrevendo, maior é a chance de você chegar no dia da prova e saber usar. Conhecimento se adquire, não se incorpora. Até porque eu sou professor, não sou médium, né? Então, se a senhora pretende avançar, né, do conhecimento 0 para o conhecimento 1, trate de fazer o que eu estou dizendo. Trate de usar as referências no texto, porque ninguém vai incorporar em você para te dizer o que você deve escrever, né? A não ser que a senhora seja um gênio, e aí a senhora provavelmente não é minha aluna, porque os gênios não precisam de mim, né? Então, vamos lá. Então, não gostei, tô triste já. Bom, continuando. Dessa forma, as pessoas eu tô incomodadíssimo com essas pessoas. As pessoas já criaram um tipo de especismo.
Não generalize. De novo, né? Muitas pessoas, geralmente as pessoas criam, é comum que as pessoas criem, né? Grande parte das pessoas, um partitivo serve, mas não generalize. As pessoas já criaram um tipo de especismo no seu cotidiano e não procuram meios para os direitos dos animais serem aplicados a todos os animais. 2 animais, uma frase só? Cristo Rei. Repetição é problema, tome cuidado, principalmente repetições dentro da mesma frase ou em frases em sequência. Não pode, você perde muito ponto. Então as pessoas já criaram um tipo de especismo no seu cotidiano e não procuram meios para os direitos dos animais serem aplicados a todos, não só a algumas espécies que são mais comuns, né, que era para as quais é mais comum a domesticação. Tome cuidado, concordância, a domesticação singular, domesticação é comum. Então, esse parágrafo ficou, como eu poderia dizer, pobre. Exemplos demais, deixaram um parágrafo muito grande, nem precisava disso tudo. Um exemplo bastava, e se houvesse um referencial teórico, ele teria, obviamente, uma carga argumentativa muito mais forte, né? Então, tome cuidado com isso. As generalizações pesaram muito, né? E esse problema também é considerado frase truncada, né? Porque o verbo no gerúndio prejudicou. Não é que o gerúndio seja proibido, é porque aqui não cabia. A frase ficou incompleta. Tome cuidado. Bom, vamos ao terceiro parágrafo. Em segundo lugar, pode usar esses conectivos assim, em primeiro lugar, em segundo lugar? Pode, tranquilo. Em primeira instância, segunda instância, primeiro ponto, segundo ponto. Inclusive, para quem não tem ainda, existe uma tabelinha, sabe, de conectivos que você pode distribuir ao longo do texto que facilita demais. Você não falhar na coesão. Coesão é um dos critérios mais importantes na avaliação dos textos, né? Coesão e gramática, acho que é o que pesa mais na realidade dos concursos. Bom, em segundo lugar, a sociedade brasileira usa. Todo mundo, meu senhor? Pode não. A generalização de novo, né? Uma boa parte da sociedade, grande parcela da sociedade, uma parcela expressiva da sociedade, generaliza não. Usa o especismo para proteger apenas alguns tipos de animais, não se preocupando com o sofrimento de outros. Isso repete o final do outro parágrafo. Se você tinha intenção de começar o segundo parágrafo falando disso, o parágrafo anterior não poderia trazer essa questão. Eu costumo dizer que dentro do texto, as ideias funcionam como palito de fósforo. Riscou uma vez, acabou. Você usou a ideia uma vez, você não volta nela. Você acabou de dizer no final do outro parágrafo que não procuram meios para os direitos dos animais serem aplicados a todos. Isso acabou de ser dito. Então você não pode começar o próximo com esse assunto. É só eliminar no final do outro e começar o parágrafo com isso que você quer. Entendido? Tome cuidado com essa repetição. Grave também, bem grave. O texto perde progressão. Bom, desse modo, mesmo a Constituição Federal de 88, aleluia, apareceu, protegendo toda a fauna brasileira, não é bem isso que acontece na realidade, pois não começa a frase, não é um conectivo para início de frase. As pessoas protegem, de novo as pessoas, né? As pessoas, a sociedade, generalizou outra vez. As pessoas protegem apenas aqueles animais que despertam interesse, seja pela aparência ou pela demonstração de afeto, que eles possam retribuir quando em convívio. Assim, devido a esse especismo, tratam um animal domesticado como um filho e virar o rosto é muito informal para um texto dessa natureza. Em vez de virar o rosto, ignoram, negligenciam, né? E ignoram o sofrimento que outros estão... Sofrimento está sofrendo? Opa! O sofrimento que outros estão vivendo, né? Experimentando na rua. Aí, ó, esse parágrafo ficou mais fundamentado. Nós temos aqui uma Constituição, não é? No entanto, a abordagem dos dois parágrafos ficou muito parecida.
Tome muito cuidado com isso. Eu até montei uma aula sobre teses prontas, para você não cair nessa cilada de repetir os assuntos. Veja que os 2 parágrafos vieram basicamente nesse cenário de abandonar animal, negligenciar o sofrimento do animal. Muito parecido. Embora esse tenha ficado mais fundamentado, o texto não progrediu, porque o 3º parágrafo é praticamente uma reescrita do 2º com outras palavras. Quando você for desenvolver os textos, pense em áreas diferentes. Depois que você assistir a essa aula, caso você não tenha visto, por favor, vá lá dar uma olhada. Procure pensar em áreas diferentes. Bom, se aqui eu falei sobre comportamento, qual outra área eu posso explorar aqui? Vamos falar de economia? Tá, economia. Lucra-se muito com o sofrimento animal. Pecuária, pele, couro, comida. Tem uma área, ó, tem um campo. Bom, não quero falar de economia, então vou falar de política. Então, são recentes as mudanças políticas em relação aos direitos dos animais. Só agora foi promulgada uma lei. Isso não entra na pauta de boa parte dos candidatos, porque o assunto não é considerado interesse. Bom, é outra área, política. Economia, política, vamos falar de quê? De cultura. Cultura. Nós temos uma cultura apoiada no sofrimento do animal. Rinha, que mais? Rodeio, vaquejada, passarinho na gaiola, os canarinhos da sua avó, que está tudo pendurado na varanda, preso, né, roubado do mato. Então, é outra área. Então, tome cuidado sempre que você for escrever, para você definir os assuntos dos parágrafos de desenvolvimento, pense em áreas. Essas são as áreas mais comuns: comportamento, economia, política, cultura. Sempre tem uma outra área para diferenciar, para você não fazer isso. Opa, perdão. Tivemos um pequeno pico de energia na minha bronca. Deixe-me só regular a luz, por favor. Problemas técnicos. Pronto. Pronto. Voltamos. Então, recapitulando, problemas de outras áreas que você pode explorar de um parágrafo para outro, sem que os parágrafos fiquem, como eu estou dizendo, repetitivos, sem que eles abordem a mesma coisa, sem que a repetição fique muito em cima. Então, toda vez que você for pensar os parágrafos de desenvolvimento, pense por áreas. Você facilita a divisão dos assuntos sem ficar repetitivo. Entendido? Entendido, então. Bom, vamos ver essa conclusão. Bom, portanto, as pessoas precisam... Eita, as pessoas, hein? O que mais veio nesse texto foi pessoa. Generalização. Precisam parar com esse especismo tradicional. Parar é um negócio que não pega bem em nenhuma redação, porque os textos envolvem problemas muito profundos. Não dá para você interromper do dia para a noite. Então, precisam ponderar, precisam analisar, precisam rever. Use verbos mais brandos, tá bom? Com esse especismo tradicional e começar a defender os direitos de todos os animais. Sendo assim, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia Ambiental, para ampliar, vamos colocar um é preciso aqui, porque ficou faltando um verbo no presente, é preciso ampliar canais de denúncias de maus tratos e também agravar as penas para quem cometer esses crimes contra os animais. Tome cuidado quando você for falar sobre legislação como saída, porque para quase todos os temas já existem saídas, e lançar saídas fica meio, sabe, chover no molhado, inventar pólvora. Então, as penas foram agravadas esse ano, então talvez isso seja meio repetitivo. Mas isso geralmente não pesa tanto na argumentação. Esses outros aspectos discutidos aqui pesam. Entendido? Então nós temos aí umas coisinhas para ser revisada, né? Uma postura mais cuidadosa com a obediência ao tema, contexto, rever a divisão dos tópicos para as áreas do desenvolvimento ou teses prontas, se for de sua escolha, evitar ao máximo a repetição e principalmente a generalização. Entendido? Manda para mim as dúvidas,
anote essas recomendações para você não repetir isso nos seus textos e bora lá fechar esse concurso, ok? Ok.